livro dos Reis, capítulo 19, versículo de número 1. Tem 1º, 2º Samuel, daí vem 1º, 2º Reis, depois vem Crônicas, 1º e 2º Crônicas. Fica fácil de encontrar agora. Está lá no Antigo Testamento. Nós estamos falando sobre anjos e sobre demônios. Recomendo você que não assistiu, que não pôde estar aqui na quinta ou na terça, recomendo que você vai lá no nosso canal no YouTube, pesquisa lá, Vale de Bênção, Luciano Scala, e você encontra as mensagens anteriores e vale a pena você assistir e tirar suas dúvidas. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Vamos lá, versículo de número 1 a seguir. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me faça os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a sua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, e se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e já disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E se deitou e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou-lhe e disse, a mensagem do anjo foi a seguinte: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Vamos orar. Ó Deus, fale conosco nesta manhã, nesse encerramento, Senhor, deste seminário, que o Teu Espírito Santo fale com todos nós e nos abençoe, nos dê entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós separamos essa semana para falar sobre este assunto, e eu disse no começo que a intenção desse nosso encontro é desmistificar, tirar toda a ideia que não é real acerca dos anjos e acerca dos demônios, tirar toda aquela mística, toda aquela carga de tradições que nós temos dentro de nós, todos os conceitos que nós carregamos acerca deste assunto. Nós carregamos em nós conceitos culturais. A cultura fala acerca de anjo, acerca de demônio, acerca de religião. Quando nós pensamos acerca das religiões, nós sabemos que o Brasil, por exemplo, é um país miscigenado. O Brasil é um país que ele carrega vários elementos culturais e religiosos desde a sua origem. Lembrando que nós, os habitantes naturais, os primeiros habitantes do nosso país, não eram os estrangeiros, os europeus, eram os índios. E os índios que já habitavam aqui, antes do Brasil ser colonizado, e apesar que eu não gosto muito dessa expressão, na verdade é antes do Brasil ser invadido, já existiam os índios. E os índios, que eram os habitantes primeiros dessa terra, já carregavam
a sua cultura de religião, já tinham as suas divindades, já tinham os seus deuses, já tinham as suas formas, as suas maneiras de prestar os seus cultos. Então os índios, que eram os primeiros habitantes, já tinham uma noção acerca do que é o divino, já olhavam para o sol, já olhavam para as águas, para a natureza, para os animais, e enxergava dentro desses elementos naturais as suas divindades. Depois vieram os europeus para cá, e quando eles vieram para cá, eles trouxeram consigo a cultura europeia, trouxeram consigo o culto que era feito na Europa. Então o catolicismo, chamado catolicismo romano, vem para o Brasil junto com os colonizadores, e dentro dessa cultura, dentro dessa mistura do catolicismo com aquilo que os índios já faziam, começou-se a desenvolver outros movimentos aqui dentro. Depois vieram os escravos para cá, e com a vinda dos escravos africanos, a cultura africana veio junto. Lembrando que a cultura africana é mais antiga, os cultos africanos são mais antigos do que os cultos que eram feitos na Europa. Então vem a cultura africana e a mistura aumenta. Então vem os elementos da cultura africana, os cultos de matriz afro, vieram o culto católico romano, e já tinha aqui os índios, e toda essa mistura começou a desenvolver no nosso país os movimentos religiosos. E depois, lá atrás, vieram os protestantes, e trouxe uma outra concepção acerca de Deus, sobre Bíblia, sobre os livros da Bíblia, e tudo isso misturado. Então aquilo que nós entendemos sobre divino, sobre divindade, sobre o santo, sobre o profano, sobre anjos, sobre demônios, não é algo simplesmente da Bíblia, são elementos culturais, são elementos da nossa sociedade. Fora isso, a maioria de nós aqui somos de berço católico, e sendo de berço católico, nós recebemos, a maioria de nós, não estou dizendo todos, mas a maioria de nós, recebemos a influência dos nossos pais, influência como anjo da guarda, influência como algumas noções acerca de demônio, acerca de Deus. Não faça isso porque Deus castiga, nós ouvíamos isso. Não faça isso porque isso não agrada a Deus. Não faça isso porque isso não vai te fazer bem. Então nós carregamos em nós esses elementos. Quando nós sentamos para ouvir uma palavra como essa que eu trouxe essa semana, nós começamos a quebrar. Não é tão rápido, não é tão simples, mas nós começamos a quebrar todo esse peso cultural, toda essa influência que nós carregamos desde a nossa infância. Então nós começamos a olhar para os anjos, ou melhor, começamos a pensar sobre os anjos diferente da maneira que nós pensávamos. Nós começamos a olhar para os demônios diferente da forma que nós pensávamos. Começamos a entender da maneira que a Bíblia fala. Bom, o que a Bíblia fala sobre este assunto? A Bíblia, ao mesmo tempo, fala e ao mesmo tempo ela não fala. Como assim? Ao mesmo tempo ela mostra algumas coisas, algumas passagens, como essa que eu li para vocês, que aparece a palavra Malak, que parece o anjo aqui, palavra do hebraico, Você vai no Novo Testamento, ângelos, também temos citações que aparecem os anjos, Mas ao mesmo tempo, ela nos traz um manual de instruções bem claro da maneira que nós devemos entender ou pensar sobre anjos e sobre demônios. Nós temos que ficar pescando na Bíblia. E esse que é o problema. Porque todo assunto que ele não é tão claro na Bíblia, que nós precisamos ficar pescando e tirando dentro desses textos isolados conceitos, o perigo está aí. Porque às vezes a pessoa pega um texto e dentro desse texto ela cria um conceito na mente dela.
Vamos lá? Vou dar um exemplo. O texto aqui que eu li para vocês, em 1 Reis capítulo 19, fala que o anjo tocou, versículo de número 5, e disse para ele: levanta-te e come. Ele come, bebe aquela água, tal, deveu 7. O anjo tocou a segunda vez e disse para ele: levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Nós não podemos desenvolver um conceito sobre anjo usando apenas esse texto. Senão alguém vai falar assim: então quer dizer que a função do anjo, qual que é? Se tivesse só esse texto na Bíblia, qual que é a função do anjo? Trazer pão para eu comer. É isso? Animar quando eu estou desanimado? É isso? Não, não é isso. Então percebe que eu pegar um texto e fundamentar tudo que eu penso sobre anjo usando esse texto apenas, eu vou cometer um equívoco muito grande. Então, para a gente pensar sobre anjo, sobre demônio, nós precisamos olhar para a Bíblia e ver o que a Bíblia fala. E quando nós temos tudo aquilo que a Bíblia fala, nós conseguimos desenvolver conceitos sobre o que é o anjo, o que é o demônio, e principalmente o que não é anjo e o que não é demônio. Então, eu tentei nessa semana quebrar esses pensamentos, e eu tentei trazer o que eu ouço mais, as perguntas que mais me fazem, desde uma criança até um adulto, desde uma pessoa que não tem conhecimento bíblico até alguém que conhece já a Bíblia, que já pensa acerca da Bíblia, que já pensa acerca de forma teológica. São questões que aparecem. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, relembrando os dois encontros anteriores: tanto anjo como demônio são criaturas, não são autoexistentes. Tanto anjos como os demônios foram criados por Deus. Na verdade, tudo que existe, nós cantamos isso aqui hoje, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ou seja, tudo que existe foi criado por Deus. Os testemunhas de Jeová, eles cometem um erro muito grande, porque eles falam que Jesus também foi criado por Deus. Não, Jesus não foi criado por Deus. Diz lá em João, né, que ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Diz lá em João que ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Senhor de todas as coisas, ele é o Criador de todas as coisas. Então Jesus não é criador, não é criado, ele é o Criador. Agora, tanto anjos como demônios são criados. Os demônios foram criados da forma que eles são hoje? Foi Deus que criou os demônios? Não. Deus cria os anjos. E os anjos, da mesma forma que hoje nós temos o livre-arbítrio, os anjos, eles também tinham o livre-arbítrio. E aqueles que se rebelaram contra Deus, diz a Bíblia que uma terça parte se rebela contra Deus, esses foram os anjos caídos. Eles foram lançados do céu. Pastor, quando isso aconteceu? A Bíblia não vai dizer em qual momento aconteceu isso. O que parece ser é que isso aconteceu antes da criação do homem. Antes do homem ser criado, antes da terra ter essa forma que ela tem hoje, os anjos foram caídos, foram precipitados do céu. Então, tanto anjos como demônios são criaturas, tanto anjos como demônios são servos de Deus, executam a vontade de Deus. E alguém pergunta, mas até os demônios? Sim, até os demônios. Na verdade, os demônios, eles não fazem nada, eles não têm autorização para fazer algo antes que Deus o permita. Um demônio não pode tocar na minha vida ou na tua vida se Deus não permitir. Não pode. O poder dos demônios, como eu disse no nosso encontro de quinta-feira,
O poder dos demônios é um poder limitado. E quem dá esse limite? O próprio Deus. Observaste o meu servo Jó, é um homem fiel, íntegro, reto. Mas lógico que ele te serve, o Senhor cercou ele de bens. Toca nele, ele vai te negar, vai blasfemar contra ti. E o que Deus falou? Pode tocar. Deus fez o quê? Deu a autorização. E Deus falou, você pode tocar, mas você não toca na vida, na alma dele. Se o diabo pudesse, o diabo tirava a vida de Jó. Se o diabo pudesse, ele tirava a minha vida agora, a tua vida, derrubava esse prédio agora na nossa cabeça. Mas por que ele não pode fazer isso? Porque Deus não está permitindo ele fazer isso. Quem entendeu, diga amém. Então tanto os anjos como os demônios, são servos, executam a vontade de Deus. Em terceiro lugar, também algo importante, quando nós pensamos nos dois, serão julgados. Os demônios serão julgados. Algumas pessoas perguntam, mas ele está solto ou ele está preso? Foi até o que eu comentei na quinta-feira. Os demônios estão soltos, eles não estão presos. Eles ainda serão lançados no inferno. O inferno ainda será inaugurado. Hoje já existe um lugar de tormento. A nossa aula não é sobre o inferno, né? A nossa aula não é vida após morte. Mas já existe um lugar de tormento, como também já existe um lugar de descanso, onde os nossos irmãos que morreram em Cristo, eles já estão, tá certo? Mas o inferno não foi inaugurado. Será inaugurado. Os demônios, aqueles que se rebelaram contra Deus, serão julgados por Deus, serão condenados, serão julgados. Bom, essas são algumas características que nós temos em comum, tanto em anjos, como também em demônios. Anjos não são eternos, anjos são eternizáveis, como eu e você. Nós não somos eternos, nós seremos eternizados. O que significa isso? O termo eterno significa algo que não teve início. Algo que não tem fim é algo eternizado. O sofrimento é eternizado. Os demônios de forma perpétua serão lançados no inferno. A pessoa que morre sem Deus, ela vai viver de forma perpétua longe de Deus, mas não é eterno. Eterno deve ser algo entendido como sem início. Tanto os demônios como os anjos tiveram início, tá certo? Eu comentei com vocês na quinta-feira aqui que os demônios podem colocar doença nas pessoas. Foi algo que eu comentei aqui na quinta. Que os demônios podem pôr doença. 2, eles podem curar. Eu falei isso porque os demônios, uma vez que ele põe doença, ele também pode tirar. Isso não é uma concepção unânime. Existem teólogos que discordam disso que eu estou dizendo. Mas você observa de forma muito clara, por exemplo, o exemplo que eu dei aqui na quinta-feira. O tal João de Deus, que fazia as curas, as pessoas eram curadas. As pessoas entravam lá de uma forma e eram curadas. E ali não foi Deus que curou, ali foi o demônio. Mas como assim, pastor? Como assim? Se ele põe a doença, logo ele pode tirar a doença. Mas uma vez que ele tira a doença, ele escraviza também a pessoa. Isso é muito claro. Eu não sei quantos aqui já frequentaram o terreiro, já frequentaram lugares que dá passe. Tem pessoas que são curadas nesses lugares. Ou você nunca viu relato de pessoas que pediram algo para um santo católico e foram curados? Ou você nunca viu gente pagando promessa lá em Aparecida? É claro. Então os demônios, eles podem colocar doença? Podem. Jesus orou por uma mulher que estava encurvada, e a Bíblia diz que Jesus falou assim: eu queria libertar esta mulher, que há tantos anos estava encurvada, que o Satanás a mantinha presa. Jesus curou
aquela mulher foi curada. Era um demônio, era espiritual. Era espiritual. Então os demônios podem pôr e podem tirar. Daí vem a dúvida: pastor, se os demônios podem pôr doença, os anjos podem curar? Porque se o diabo pode pôr e tirar, como o pastor já explicou, e os anjos? A Bíblia não mostra em nenhum momento o anjo curando alguém. A Bíblia fala que nós devemos orar e profetizar saúde em nome de Jesus. E quando a gente ora e unge o enfermo, diz a Bíblia em Tiago, em nome de Jesus, essa pessoa pode alcançar a graça da cura. Quem entendeu, diga amém. Então você orar para alguém ser curado, vem aqui anjo e cura essa pessoa, isso é antibíblico, está fora da Bíblia. A Bíblia não ensina ninguém a orar para anjo para que alguém seja curado. Na verdade, a Bíblia não ensina em nenhum momento invocar anjo. A Bíblia não ensina. Não existe texto bíblico que a pessoa orou para um anjo. Eu vou orar para que o anjo venha aqui, eu vou orar para o anjo. Não, a Bíblia não mostra isso. A Bíblia mostra, mas Deus pode enviar o anjo, pastor, quando eu oro? É claro que pode. Na verdade, eu acredito que Deus vai enviar anjos. Eu creio que Deus vai enviar anjos quando você orar. Mas eu não oro pedindo para que o anjo faça. Porque o anjo, ele executa a vontade de Deus. Amém, queridos? Então isso precisa ficar muito claro. Porque esse lance de invocar anjos é catolicismo romano. O católico que invoca anjo, o católico que acende vela para o seu anjo da guarda. Nós não fazemos isso. Uma outra pergunta que geralmente as pessoas fazem é justamente sobre anjo da guarda. Será que nós temos um anjo da guarda? Será que nós temos um anjo que está ali comigo às 24 horas do dia? Quando eu saio de manhã ele fala assim: já hoje ele vai correr, misericórdia, eu preciso me preparar para as emoções do dia. Será que tem um anjo, que quando o nosso irmão pega a moto, vai na garupa e fala assim: vai na moral aí porque eu estou aqui, rapaz, vai devagar. Será que tem um anjo assim, específico desta forma? Biblicamente, queridos, não existe respaldo para nós acreditarmos nisso. Existem anjos que guardam a gente? Biblicamente, sim. Existem anjos que estão conosco? Sim. Biblicamente, isso é correto. Existem anjos acampados ao nosso redor? Biblicamente, sim. Da mesma forma que a Bíblia diz que existem demônios que estão ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando uma forma de nos tragar, a Bíblia também diz que os anjos estão acampados ao redor daqueles que temem ao Senhor. Amém, queridos? Então, biblicamente, não existe a ideia ou a palavra anjo da guarda, ou essa noção católica de que existe um anjo que foi colocado por Deus quando eu nasci e ele vai me acompanhar enquanto eu viver. Biblicamente não existe isso. Biblicamente o que existe é que Deus envia os seus anjos. Anjo e demônio não possuem os mesmos atributos de Deus, atributos chamados atributos incomunicáveis de Deus. Anjo é onipresente, pastor? Os demônios são onipresentes. O que é onipresente? Ele pode estar em todas as partes. Tem um anjo aqui no meu lado e esse mesmo anjo está na minha casa, e esse mesmo anjo está lá com meu filho. Não, anjo não é onipresente. O único ser onipresente é Deus. Anjo não é onipotente, tanto os anjos como os demônios. Eles não possuem todo o poder. Eles podem fazer todas as coisas? Não. Por que eles não podem? Porque todo o poder pertence apenas
a Deus. Então, tanto os anjos como os demônios possuem um poder que é um poder limitado. Tanto anjo como demônio não são oniscientes. Eles não sabem todas as coisas. Eles não conseguem ler os nossos pensamentos. Tanto anjos como os demônios, eles não conseguem ler ou saber o que eu estou pensando. O demônio não sabe o que você está pensando, mas ele pode influenciar no meu e no teu pensamento. Os demônios podem influenciar? Pode. Biblicamente, pastor? Sim, biblicamente. Ele pode influenciar tanto os anjos como os demônios. Tem texto bíblico? Tem. Atos capítulo de número 4. Existia um casal na igreja primitiva, um casal chamado Ananias, com a sua esposa Zafira. E quando Ananias e Zafira venderam uma propriedade, diz a Bíblia que eles entraram em acordo, que ao invés de levar o valor, porque todos depositavam os valores aos pés dos apóstolos, e lá na igreja primitiva ninguém passava fome, porque tudo que eles tinham era tudo repartido, e eles pegaram e retiveram uma parte. Nós temos que levar 10, só que ao invés de levar 10, vamos levar só 5, e eles esconderam uma parte, guardaram, foram lá e levaram. Ananias foi o primeiro a entrar no culto, e quando ele entrega, o que Pedro disse para ele? Ananias, por que você deixou Satanás encher o teu coração? Então o diabo ele pode encher o nosso coração, queridos? Pode. Ele pode influenciar nas nossas atitudes? Pode. Não pode te obrigar a fazer nada. Ah, mas foi o diabo que fez. Não, não foi o diabo. Foi você que fez, fui eu que fiz. Pode ser que ele influenciou, mas fazer não. Ele pode soprar pensamentos na nossa mente? Pode. Lógico que pode. E quantas pessoas que está durante o culto ouvindo a palavra e o diabo está soprando na mente dela? E quantas pessoas que entram no culto e o diabo rouba a palavra do coração dela? Tem respaldo na Bíblia, pastor? Tem. Parábola do semeador. Diz a Bíblia que o semeador saiu lançando as sementes. Uma parte da semente caiu na beira do caminho. Essa parte que caiu na beira do caminho, vieram os pássaros e comeram a semente, e ela não produziu. Quando Jesus explica, porque são 4 formas, né? Aqui caiu na beira do caminho, aqui caiu entre as pedras, aqui caiu entre os espinhos, e aqui caiu na boa terra, que produziu. O que Jesus explica? Aquela que cai na beira do caminho é aquela pessoa que a palavra é semeada no coração dela, e vem o diabo e rouba o que foi semeado no coração dela. Por que nós oramos antes da palavra ser ministrada? Por que o pastor fala, preste atenção enquanto a palavra está sendo ministrada? Para que essa palavra que está sendo ministrada, que vai trazer a libertação e a bênção de Deus na tua vida, não seja roubada do teu coração. Porque o diabo pode roubar. Ele pode distorcer? Pode. Isso é indireta. O pastor deve saber. Às vezes o pastor está pregando uma coisa e a pessoa está recebendo a palavra totalmente distorcida. Mas você falou isso, isso e isso. Não, não falei isso, isso e isso. Foi algo que você entendeu, que você tirou as suas conclusões. Então o diabo não é onipresente, tanto o diabo como os anjos, eles não são onipresente, onipotente e onisciente. Porém, eles podem influenciar nos pensamentos e na mente das pessoas. Resumidamente, irmãos, foi isso que eu trouxe nesses 2 dias. Foi esses conceitos que eu apresentei para vocês. Eu não falei sobre categoria de anjos. Eu não fiz a distinção aqui para vocês sobre o que é um anjo, o que é um serafim, o que é um querubim, o que é um arcanjo. Eu não trouxe essa explicação para vocês, porque nós precisaríamos de mais horas para fazer isso. E não expliquei para vocês o que está lá na carta aos Efésios,
quando Paulo fala acerca das potestades, acerca dos principados. Paulo faz uma explicação de praticamente uma hierarquia que existe, categorias de demônios que são citadas lá aos Efésios. Eu também não trouxe essa distinção, porque não é um estudo aprofundado sobre anjos e sobre demônios. Eu trouxe noções do que é anjo, do que é demônio, e principalmente o que não é anjo, o que não é demônio. Tá certo? Resumidamente foi isso que eu trouxe para vocês. Antes de eu entrar no texto e falar algumas coisas do texto, eu gostaria de perguntar quais são as dúvidas que vocês têm acerca do assunto. Eu gostaria que de repente você que tem uma dúvida, ou daquilo que eu falei hoje, ou daquilo que eu falei nos dias anteriores, eu gostaria que você apresentasse agora, para que nós pudéssemos esclarecer. Alguém ficou alguma dúvida? Ou alguma curiosidade? Pastora Nádia, vamos lá. Talvez é porque eu não tenha recebido todo o estudo sobre os anjos, né? Certo. Mas quando o senhor fala assim, que o anjo não tem força, sabe? O anjo não é forte. Existem citações em Apocalipse, e eles que faziam, né? Eles abriam as taças, eles são seres trabalhadores de Deus, seria isso? Sim. Anjos ministradores, Sim. eles vão e executam a ordem de Deus. Porque, por exemplo, em Apocalipse 5:2 diz assim: e vi um anjo forte, Sim. bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os anseios? Aí no 7:2 diz assim, não, 7:1 diz assim: depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da Sim. terra. Eu entendi que eles não são onipresentes, porque isso se refere só a Deus, mas eles que executam. Sim. Eles que estão aqui para executar a ordem de Deus. Exatamente. Os servos do Senhor. Exatamente. Quando eu digo que eles não são onipotentes, significa que eles não são fortes, né? O que significa é que eles não têm o poder de executar aquilo que eles querem executar, a não ser que seja por uma permissão de Deus. Mas os anjos são fortes, são poderosos? Sim. Os demônios são fortes, são poderosos? Sim. Sim. Isso tem que ficar muito claro. A gente percebe, pastora, por exemplo, a pastora já deve ter visto, e os irmãos aqui talvez também já devem ter visto, pessoas possessas por demônios. E eu já tive experiência de orar por pessoas possessas por demônios, mulheres. E eu não estou dizendo mulheres fortes, mulheres que são mais, né? Não, mulheres bem fraquinhas, assim que você vê, sem aquela estrutura forte. E uma força absurda nessas mulheres, onde precisava ali de 5, 6 pessoas para tentar segurar, porque é uma força muito grande. Quando eu digo que eles não são onipotentes, né, significa o quê? Que eles não têm esse poder, por exemplo, poder de criar. Anjos e demônios não podem criar. Eles não podem trazer à existência o que não existe. Quem pode fazer isso é apenas Deus, né? Então, tanto os anjos como os demônios, eles possuem a sua força, eles possuem o seu poder, né? Mas é um poder limitado, é uma força limitada. E todos obedecem às ordens de Deus. Esses anjos que aparecem em Apocalipse, né? Com as trombetas, com as taças, né? Esses anjos são anjos específicos para esse momento de Apocalipse que ainda vai acontecer, né? Pelo menos na minha concepção, não aconteceu ainda vai acontecer. São anjos específicos, né? Que também vão executar uma ordem de Deus, né? Que mais? Ficou claro, pastora? Deu? Sim? Vamos lá. Pastor, falou sobre anjo e cura, né? Eles podem curar e eles têm autoridade para curar. Sim. Mas lá na passagem de João 5, tem a questão do tanque de Bethesda. Sim. Tem o certo anjo inicia lá, faz um movimento, primeiro que inicia essa lava de toda a sua enfermidade. Você pode dar uma pincelada sobre essa passagem?
Muito legal. Eu imaginei que alguém poderia falar esse texto. Ontem eu estava na rádio e quando eu saí do estúdio, eu me encontrei com um pastor que, no meu modo de entender, se a gente tem, por exemplo, o top 5 no Brasil de debate, esse pastor está lá nos top 5, que é um pastor chamado Elias Soares. E o Elias Soares é um pastor que eu já debati com ele. Eu fiquei desse tamanho perto dele. Ele é muito, muito, muito bom. Depois vocês podem ter a curiosidade de pesquisar lá no YouTube. Pastor Elias Soares. Ele nos debates é uma coisa impressionante. E nós falávamos desse texto. Entrou nesse assunto desse texto. O que acontecia nesse texto? Porque ali, João capítulo 5, diz o quê? Que é um lugar, é um tanque. Eu conheci esse lugar. É uma cisterna. É uma piscina. E naquela piscina se juntava água. E existia a ideia de que, de forma periódica, um anjo descia, movimentava as águas, e todo aquele que era curado, ou melhor, todo aquele que entrava na hora do movimento das águas, era curado de qualquer enfermidade. Existem pelo menos duas formas de compreender esse texto. Primeiro, é a forma literal. A Bíblia está dizendo que a água era agitada e quem entrava era curado, e é isso que eu acredito. Pronto, isso é o literal. E existe uma outra ideia, que é a ideia de que, bom, o que acontecia ali era uma espécie de um folclore, era uma espécie de uma crença popular, de que quando aquela água ficava agitada, que era comum, imagine um lugar onde a água fica parada, e de repente ela recebe uma água e ela já agita. Então existia essa crença, e de fato as pessoas pela fé pulavam e eram curadas. São essas duas formas pelo menos que a gente pode ler esse texto. Independente se você crê que acontecia de fato porque era um anjo, ou se era a crença do povo, independente. A tua pergunta foi: aquele anjo curava? Não, aquele anjo não curava. O que a Bíblia vai falar, se esse texto for literal, é que ele agitava a água, e quem pulava era curado. Mas a Bíblia não fala que ele ia e curava a pessoa. Se você crê que é literal ou não, independente disso, a Bíblia não fala que ele curava. Isso a gente não encontra em João 5. Tá certo? Que mais? Que mais, gente? O irmão fez uma pergunta para mim ontem, né? Hã? Eu esqueci. Esqueceu. Eu lembro que era alguma coisa, eu vou tentar lembrar aqui. Era alguma coisa de quem se mata. Isso, de quem se mata. Tem um inferno na Bíblia, dá a entender que a pessoa que se mata vai direto, né? Então se torna um anjo caído. Sim. Existem crenças acerca de vida pós-morte, né? Não somente essa como a que você apresentou, mas até outras. De, por exemplo, criança que morre. Você já deve ter visto, né? Virou um anjo, virou uma estrela, virou, sei lá, né? Então existem crenças que levam a pessoa a acreditar nisso. Que depois que a pessoa morre, a pessoa que era muito boa, ela se torna como um anjo, né? Ou a pessoa que era muito ruim, ela se torna um demônio, né? Um anjo caído. Ou a pessoa que comete suicídio. A Bíblia não fala nada a respeito disso. O que a Bíblia fala é que nós vivemos apenas uma vez, e que depois dessa vez que nós morremos, que nós vivemos e nós morreremos, se segue o juízo. Então nenhuma crença de vida após morte, ou de que a pessoa vira anjo, ou ela vira demônio, nenhuma crença dessa é procedente da Bíblia. Isso são coisas que falam de fato. A gente ouve as pessoas comentando isso. Morre lá, posta, né? Ah, morreu lá o cantor fulano, virou um anjo. Gente, jamais.
A Bíblia fala que a pessoa vive, morre e vai seguir ao juízo, e ponto, né? Então nenhuma crença de vida após morte tem base bíblica, nenhuma delas. Na Bíblia, existe alguma passagem que fala tanto depois da enfermidade como ele? A Bíblia, então, foi aquilo que eu disse no... que a gente, para ter um conceito sobre anjo, sobre demônio, não existe textos que vão dar tudo aquilo que eles são, ou tudo aquilo que eles não são. Aquilo que a gente pode entender pegando textos, né? Quando nós falamos que os demônios, eles podem pôr enfermidade, a gente pergunta, tem um exemplo na Bíblia? Tem. Aquela passagem da mulher que andava encurvada, né? Foi Jesus que a curou. Que anjo curou, não. Não tem nenhuma passagem. Jó também deve ser. Do que? Jó. A doença de Jó foi Satanás que colocou nele. Sim, tem um exemplo de Jó, que foi por uma permissão de Deus, mas no caso de Jó, foi Deus que também curou. Mas a doença dele teve essa origem. Foi até a minha explicação de quinta. Mas toda doença é do diabo, porque tem pessoas que acreditam nisso, né? Toda doença é o diabo. Não. Às vezes a pessoa está com uma dor de dente e não é o diabo, né? É um outro problema de saúde. Onde que mostra o diabo curando? Porque eu lembro que quando eu participei de um debate para falar justamente disso, a pergunta era: o diabo pode curar? E o outro pastor dizia que não, que quem cura é Deus. E eu levantei uma questão. Eu falei, tá, então vamos usar o nosso raciocínio, a nossa lógica. O que acontece lá no João de Deus? É Deus que está curando? É Deus que está curando quando o João de Deus vai lá e invoca um demônio? Invoca um ancestral? Invoca o espírito tal? É Deus que cura? E o pastor falou, não é Deus que cura. Eu falei, então quem cura? Mas nesse caso também, o Senhor pode usar da sua misericórdia para estar ajudando essa vida. Na fé da pessoa? Olha, biblicamente, a Bíblia vai falar o quê? Que Deus não divide a glória dele com ninguém. Isso a Bíblia fala. Então assim, Deus pode fazer? Eu também não posso dizer que Deus não faça, mas não faz sentido. Biblicamente não faz sentido, porque essa pessoa, quando ela é curada lá, qual é o nome que é glorificado? E quando há pessoas, vamos supor, do nosso meio, vamos usar pastores, mas não vou usar nomes, que em vez de eles glorificar o nome do Senhor para curar essas pessoas, elas usam o nome delas. O nome delas. Entendeu? Então seria os demônios ou seria a glória de Deus? Igual, por exemplo, neste momento, porque não está sendo glorificado o nome do Senhor. Sim. Mas o Senhor pode Faz ser sentido. tanto no nosso ministério, no nosso meio, na qual a gente servimos a Deus, como talvez lá no João de Deus. Lá no João de Deus e tantos outros, né? Faz sentido, porque existem lugares que quando acontece uma cura, o nome que é glorificado é o nome do pastor, o nome do líder. E vou até mais além. Existem lugares que a cura não é nem real. Não é nem real. Existem lugares hoje em dia, eu falo porque como eu estou nesse circuito, a gente ouve muitas coisas. Existem lugares hoje em dia que é tudo armação, que é um verdadeiro teatro. Infelizmente, né? Deus pode fazer pela sua misericórdia? Resposta é sim. Isso é verdade, porque Deus ele é misericordioso. E eu dizer para você que não, eu posso estar cometendo um erro. Daí a pergunta é, mas faz sentido? No meu modo de ver também não. Não faz sentido, por exemplo, Deus curar dentro de um terreiro. Eu consigo compreender o quê? Que foi até a lógica que eu usei no debate. Que se o diabo pode pôr doença, ele pode pôr. Pode. Ele pode tirar. Porque se ele pôs uma doença falsa, ele pode tirar essa doença. Porque uma vez que ele tira, a pessoa ela se torna refém daquele lugar. A pessoa se torna devota daquilo. Então ele pode fazer isso, ele pode também. Agora tem algum exemplo
na Bíblia que mostra ele fazendo exatamente isso que eu estou te dizendo? Não. Não tem um texto para eu te apresentar. Mas o sentido que eu tenho é nesse fato, né? Pelo fato dele poder pôr, logo ele pode tirar. Mas de certa forma até tem uma lógica. Porque vamos supor, você não acredita que uma pessoa no terreno ela pode ser curada através do Senhor. Mas o Senhor Jesus, né? Sim. Mas a gente também, se a gente olhar o contexto de uma igreja onde só se cultua ao pastor, onde só se pede ao pastor, a gente poderia também não acreditar que ali tem Uma o cura. lugar do Senhor. Sim, uma cura real. Isso, porque na verdade há muitas pessoas, né, por às vezes por socorro imediato, ou já não tem mais aquela fé, ela vai procurar ajuda. Sim. E no fim ela está com a fé de ser curada. Então eu acho, é o meu ver, Sim. que existe um curar de todas as partes, porque a gente tem Deus de misericórdia e eu acho que a misericórdia dele vem nessa hora. Então, Sim. porque do mesmo modo que a gente pode falar que lá não existe uma cura, existe hoje muito, por eles ter outra, vamos supor, como fala? Crença? Outra maneira de buscar, Sim. uma fé diferente da nossa. Mas existe hoje, ao nosso meio, muitos altares, né, que a gente acha que é pro Senhor, e tem muitas pessoas hoje que na casa de oração está indo buscar não mais ao Senhor, sim, a glória por Sim. meio do pastor, tudo é através do pastor, não é chamado mais por Jesus, nem assim como lá também. Sim. Então, tipo, fica bem Uma coisa é fato. A fé pode curar? Pode. Existe um poder na fé que vai muito além do que nós sabemos, né? Tem pessoas que se apegam a um pedaço de madeira, a um pedaço de pau ali, e ela é curada por isso. Por quê? Porque é algo que cientificamente vai dizer que é a mente, né? Nós que somos da fé, acreditamos que pode ser a fé da pessoa. E a tua frase foi o qual? Pela misericórdia Deus pode fazer? Pode, lógico que pode, né? É porque se o senhor perguntasse para mim se eu acreditaria que lá existe uma cura, eu iria falar que sim. Sim. Não por conta que existe outros deuses que curam ou o santo de lá cura, mas porque eu acredito nessa misericórdia. E às vezes se eu falasse isso, de certa forma poderia ser mal interpretada por estar acreditando que lá existe uma cura. Mas talvez eu acredito que lá sim existe uma cura. E a gente tem um Deus de misericórdia. Então eu acho que Deus ele é um Deus de misericórdia, então ele não vê talvez com os nossos olhos, e sim aonde a gente não pode enxergar. Então eu acredito que existe uma cura lá, assim como existe também uma cura para muitas pessoas que não estão conseguindo mais buscar Deus verdadeiramente por conta de tantas coisas que é colocada e a gente acaba acreditando por às vezes não ter sabedoria na Sim. palavra. Faz sentido, né? Faz sentido, sim. A gente vive numa época que as igrejas elas também estão por vários caminhos, que misericórdia, né? Pastor. Pastor, também no mesmo texto de Apocalipse, que a Bíblia diz que nós seríamos enganados, eles curariam os Sim. enfermos, os falsos profetas, que seria o demônio. Sim. Como ser verdadeiro, então entra com esse contexto mostrando Também. que tem sim poder de curar, porque eles vão ser enganados, mas na realidade não é o Senhor. Tem muito vídeo como você falou agora. Sim. Mas a fé entra sobre essa questão, mas tem essa questão também, né? Com certeza ele vai curar, que Apocalipse Claro. diz que ele cura. Ele irá curar. Em teu nome eu expulsei demônios, eu curei os enfermos, eu não te conheço. Então assim, é exatamente isso, né? O demônio ele pode fazer? Pode. Isso a gente precisa ter essa compreensão. Basta ligar a televisão, basta você entrar no YouTube e ver essas curas, você vai ver o que acontece. Só que a gente tem que entender que o diabo ele não faz o bem. Ele não faz o bem. Então se ele promove uma cura, não é para fazer o bem para a pessoa. Quem faz o bem é Deus. Ele faz isso para de certa forma, mas é o bem, está curando a pessoa. Na verdade não. Na verdade ele pode até tirar aquela enfermidade, de repente ele pode pôr outra, e de repente ele pode escravizar a pessoa dentro daquela falsa religião, dentro daquela falsa igreja. Porque quando nós falamos de anticristo, nós não estamos falando do diabo com chifre. Nós estamos falando de alguém que parece Cristo, só que é falso. Parece, mas não é, né? Mas isso para comprar. Mas isso para comprar. Sim. Daí escraviza a pessoa, daí prende a pessoa, né? A pessoa ela se torna
presa, refém, né? É bem interessante, mas são demônios, né? São demônios. O que mais, gente? É como eu nasci na igreja católica, né? Aí foi 10 anos que eu me batizei. Mas assim, a crença deles, eles são da igreja, mas eles não pegam minha palavra. Minha mãe tem um negócio, colocaram uma cama nela, vamos ali naquele senhor que tira. Ela vai, não foi. O médico não resolveu, mas ele resolveu. Daqui a pouco, não é que ele tirou, ela veio e foi pra cá, pensou outra coisa. E o que fala, né? Quem é bom vai pro céu, quem é ruim vai pro inferno. Eu acho que, o que eu acho, será que é assim mesmo? Será que o bom vai pro céu? E o ruim, quem fez maldade, vai pro inferno? Existe, é como o pastor acabou de falar, que a misericórdia, né? O céu, sobre o céu e o inferno. A gente será que é isso mesmo? Existem pessoas que fazem a maldade, que se arrependem. Às vezes aquela pessoa boa morre com o coração cheio de mágoa. Então, sobre essa questão de céu, de inferno, de salvação, para responder bem rápido, para a gente não fugir, né? O que a Bíblia fala é que ninguém é salvo pelo merecimento. Somos salvos pela infinita misericórdia e graça de Deus. Ninguém vai chegar no céu e falar, eu merecia estar aqui. Mas a Bíblia fala, as palavras de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Jesus, ele é o caminho. Então assim, a salvação, ela passa por Jesus. Qualquer um pode ser salvo, qualquer um que buscar Jesus. Qualquer um que se arrepender e buscar Jesus. A pessoa pode ter sido a pior das pessoas, pior das criaturas, mas se ela se arrepender e ela buscar Jesus, ela vai ser salva. Ninguém é salvo por nenhum outro caminho. Todos os caminhos levam a Deus. Não, não é isso. Mas todo mundo que é bom, não é isso que a Bíblia fala. O que a Bíblia diz é que Jesus é o caminho. É o que ela diz. Não tem muito segredo, né? É isso. E acerca dessas curas, é exatamente isso, né? Existem pessoas que são curadas. Vai lá, que ele vai curar, ele vai tirar. E o que acontece em muitos lugares é isso. É o próprio diabo que faz. Ele pode fazer? Pode. Ele pode enganar? Ele pode enganar. Ele engana as pessoas. A gente não pode ser inocente de achar que ele engana. Mas está fazendo bem. Não está fazendo bem. Às vezes ele tira a dor de cabeça e coloca uma outra coisa. Às vezes ele tira uma doença, mas escraviza a pessoa naquela falsa religião, naquela falsa fé, né? Pastor. Não criticando quem são doutor cristiano, mas para outro também o nosso pai Chico Xavier, né? Sim. Quando não adoram ele, a Bíblia diz que ele não é digno, só o Senhor é digno. Sim. Quando você vê os anjos, quando leva João, Sim. até lá ele vê aquela glória de Deus, ele quer escrever o Senhor falando, não, pode ser que ele vai se prostrar hoje, não. Sim. Quantas pessoas não adoram o Chico até hoje porque ele trazia a revelação? O céu, será que era do céu ou era dele? Sim. Ele psicografava, né? Ele falava com os mortos mandavam mensagens. Isso é algo muito interessante também. Isso também escraviza as pessoas. Quantas pessoas que perdem um filho, perde a esposa, perde o pai, perde a mãe, e às vezes carrega aquela saudade, aquele negócio, e vai lá em busca de uma carta psicografada. Daí a pessoa recebe aquela carta, e é interessante, porque ela usa palavras que o fulano usava. O meu filho, a minha mãe, fulano me chamava pelo nome assim, e na carta vem esse nome. Mas como é que pode? Como que a gente explica isso? Diabo, não tem outra explicação. E de fato as pessoas ficam presas a isso. E começam a acreditar na reencarnação. E começam a acreditar que a pessoa, ela precisa... Bom, a Joyce foi espírita, né? Sabe disso. E que começa a acreditar que a pessoa vai desencarnar, que a pessoa precisa novamente passar pelo processo da purificação para voltar. E várias outras crenças começam a surgir daí, né? Em cima da fala do pastor. E quantos não adoram? E até hoje vão lá na casa dele onde ele viveu,
lá virou um lugar de peregrinação lá em Minas Gerais, né? Por quê? Porque as pessoas se apegam a isso. Mas, biblicamente, demônios. A pessoa morre, ela não se comunica com a gente. Quando Davi perdeu o filho dele, o que Davi falou? Porque quando a criança morreu, o que ele fez? Se levantou, comeu, se limpou. O pessoal falou: e aí, Davi, o que aconteceu? O que ele disse? Ela não vai voltar para mim, eu vou até ela. Uma hora eu vou morrer, agora ela não volta mais. O que eu pude fazer, eu fiz enquanto ela estava viva. Ela morreu, não tem mais o que fazer, né? A Bíblia responde todas essas coisas, né? O que mais? Alguém mais ficou com alguma coisa, quer comentar algo que achou interessante? É isso, gente. Que bom. Então, que Deus abençoe. Eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas. Eu sei que quando a gente